Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo o Salmo 43. Assim está escrito: Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando o que Deus é para mim em 7 aspectos. O salmista, ao escrever este salmo, ele deixou registrado aqui um pedido que ele estava fazendo a Deus em vista da situação, do momento que ele estava atravessando. E como nós sabemos, nós somos instados pela palavra de Deus a vivermos em constante oração, mas as orações parece que passam a ter valia e significado e maior importância quando, na verdade, nós estamos enfrentando algum tipo de dificuldade, problema, provação, ameaças e perseguições. Parece que nesta hora a oração ela se agiganta diante de nós. Mas é para ser uma prática comum da vida de quem serve a Deus, não somente esperar o momento difícil chegar para se posicionar diante de Deus, mas fazê-lo em todo e qualquer momento, mesmo na calmaria, na paz, na tranquilidade, na aprovação, no regozijo, no aplauso, seja qual for a circunstância, não se deve descuidar em momento nenhum de viver e fortalecer esta comunhão com Deus mediante a oração. E isto pode ser feito antes do problema surgir, para que quando surgir algum problema ou dificuldade, já tenhamos reservas suficientes de vida, de comunhão, de experiências com Deus, para poder enfrentar as situações confiando em Deus e por Ele ser orientado e dirigidos para nos conduzir em triunfo e vitória. Mas o salmista aqui, ele chega diante de Deus, conforme diz aqui, ele estava fazendo um pedido para que lhe fosse restaurado, restituído a comunhão, o privilégio de estar no santuário, de voltar a ter aquela plena comunhão com Deus. Certamente, alguma coisa aconteceu que o salmista entendeu que da maneira como ele estava, não estava bem. E, portanto, ele precisava achegar-se diante de Deus e fazer uma oração com este teor. E ele não se nega, ele vai a Deus e faz e mostra como é que ele está se sentindo diante daquela situação. O problema era tão grande que ele não consegue olhar o problema de frente e ele pensa que o desamparo dele, o abandono dele, vem de outra parte. Então aqui nós encontramos no primeiro verso o salmista dizendo o seguinte: faze-me justiça, ó Deus.
ele entende que só quem pode fazer a verdadeira justiça é Deus, porque na terra a justiça dos homens, ela é parcial, ela é tendenciosa. Eles pendem para um lado em prejuízo do outro. Mas quando as coisas nos apertam e nos pressionam, só há um a quem recorrer em busca de justiça, sabendo que não vamos ser enganados. É o nosso Deus. E o salmista vai diante dele e diz: faze-me justiça, ó Deus. Nós encontramos a palavra de Deus quando o Senhor Jesus contou uma parábola de uma mulher viúva que estava sendo atormentada por um adversário, alguém que a estava incomodando e procurando prejudicá-la. Ela então precisou procurar um juiz. Mas o juiz que tinha na cidade, ele não temia a Deus, ele não respeitava os homens. Portanto, se ele já tinha essas duas qualidades na vida dele, que justiça esperar de uma pessoa desta qualidade? Mas não tinha outro a quem recorrer e ela foi a ele. E foi a primeira vez e disse: faze-me justiça contra o meu adversário. E aquele juiz não quis dar ouvido, não a atendeu, para que ela fosse embora. Mas ela não desistiu, ela continuou: faze-me justiça, faze-me justiça. Ela foi tantas vezes que chegou o momento que ele disse: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito aos homens, vou fazer justiça para esta mulher, para que ela não venha aqui mais me incomodar. Ele queria fazer justiça para se livrar da mulher. Mas para a mulher, o que ela queria era realmente que fosse feita a justiça. E então ele fez. E Jesus disse: vede o que disse o injusto juiz? E não fará Deus justiça a seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Então aqui o salmista apela para Deus, dizendo: faze-me justiça, ó Deus. Eu só confio na justiça divina, porque a justiça da terra, ela é muito falha, é muito fraca e demorada. Mas a justiça de Deus é certa, é segura e vem na hora certa. Então, o primeiro ponto, ele estava pedindo aqui que Deus lhe fizesse justiça. E disse: e pleiteia a minha causa. O salmista também tinha uma causa, e esta causa dele era contra a gente ímpia. Ora, uma causa de quem serve a Deus, estando na mão ou sendo contra gente ímpia, que vive, que pratica, que respira, que faz impiedade, não é muito fácil suportar esse tipo de coisas. Então precisa realmente recorrer a quem pode fazer justiça. E aqui ele recorre a Deus e diz: pleiteia a minha causa. Eu não posso pleitear, eu não posso fazer o confronto, mas tu, Senhor, pleiteia a minha causa contra esta gente ímpia e livra-me do homem fraudulento e injusto. Veja que, emaranhado de coisas que estavam cercando este salmista, gente ímpia, homens fraudulentos, homens injustos. E certamente o sofrimento que era imposto à vida deste servo de Deus era muito forte para ele. Ele entendeu que não tinha como guerrear por estas frentes perigosas. Então ele recorre ao Senhor. Ele vai ao lugar certo. Ele vai à presença de Deus. E ele diz: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa. Toma, Senhor, a minha causa e resolve-a por mim. Eu preciso da tua ajuda.
nesta causa. Foi como o salmista começou a oração. No verso 2 ele diz: pois tu és o Deus da minha fortaleza. Tu és aquele em quem eu me encontro seguro, forte. E ele diz: por que me rejeitas? Veja a que ponto o salmista chegou, dominado por esses problemas, por essas dificuldades, clamando a Deus por justiça, e chega em dado momento e diz: por que o Senhor me rejeita? Porque eu estou vestido de luto por causa da opressão do inimigo. Porque eu estou como que se já estivesse morto na mão do ímpio, do inimigo, do fraudulento, do injusto. Por que me sinto desta forma? Quantas vezes aqueles que servem ao Senhor, em dados momentos de tribulações, de dificuldades, de pressões, eles pensam que já estão praticamente entregues à morte, dado o problema e a profundidade da situação em que estão envolvidos e cercado por todos os lados. Onde encontrar reforço? Onde encontrar fortaleza? Onde encontrar ajuda? E o salmista vai dizendo isto a Deus. Mas ele faz um pedido a Deus nessa turbulência, nessa dificuldade que ele estava enfrentando. Ele clama, diz: envia a tua luz. Porque ele precisava de luz. Certamente a escuridão estava tomando conta dele neste problema difícil. E ele diz: envia a tua luz. Não somente a luz, mas também a verdade. Eu não posso deixar-me levar e ser seduzido e enganado pela mentira. Eu preciso da verdade. Envia, Senhor, a tua luz e a tua verdade para que me direcione para o teu santo monte, para ir aos teus tabernáculos, para ir à tua presença. Eu preciso, Senhor, da tua luz, mas preciso também da tua verdade para me conduzir, para me levar, para não me deixar cair pelo caminho dentro dessa tão grande dificuldade pela qual estou cercado. E no verso 4 ele diz: então, quando vier a justiça de Deus, quando Deus se mostrar forte, quando a luz chegar, quando a verdade se estabelecer, e eu ser guiado ao Santo Monte, ao tabernáculo, em lá chegando, eu quero ir ao altar de Deus. Eu quero ir ao lugar onde Deus se apresenta, que é no altar. Então irei ao altar de Deus. Mas não é qualquer Deus, é o Deus que é a minha grande alegria. Ele pode restaurar a minha alegria. Ele pode renovar em mim a alegria. E quando isto acontecer, que a alegria de Deus for renovada sobre a minha vida, eu vou ter forças suficientes para pegar o instrumento, a harpa, e dedilhar louvores a Deus, ao meu Deus. O louvarei com harpa, instrumento de cordas. Ele estava prometendo a Deus, em resposta à sua oração, por onde ele seria levado
e qual seria a expressão do seu coração diante de Deus. Ele diz, então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Quando ele se refaz da situação, ele agora olha para dentro de si e parece que começa a dialogar com a sua alma, a dizer a ela que já não está tão escuro quanto no princípio, já não está tão pesado quanto no começo desta oração a Deus, mas que agora, através de falar com Deus, as coisas já começam a melhorar para o seu lado, para a sua vida, para a sua relação com Deus. E ele aqui neste último verso, ele parece que volta-se para a alma agora e diz, por que estás abatida, ó minha alma? Por que estás abatida? Visto que veio a fortaleza, a justiça, a luz, a verdade, fui levado ao Santo Monte, lá aos tabernáculos, abriu-se oportunidade para chegar ao altar de Deus, e naquele altar, algo diferente começou a acontecer dentro da minha alma, e fui levado a expressar em louvor, ao toque de harpa, diante de Deus, a alegria que tomou conta do meu coração. Então diz, por que estás abatida, minha alma? Não há razão agora para você continuar abatida. Houve dificuldades e problemas, mas agora não. Agora estamos palmilhando o caminho para a restauração da comunhão com Deus, dos privilégios do santuário, da liberdade de ir ao altar de Deus e ali sentir plenamente a sua maravilhosa presença. E por que te perturbas dentro de mim? Minha alma, sossega, aquieta-te, não te perturbes. Já estamos conduzidos à presença de Deus. Portanto, minha alma, não se deixe abater, nem se perturbar, mas tome um novo ânimo. Espera em Deus. Coloca minha alma a esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Vamos voltar a louvar. Nem tudo está perdido. A oportunidade de um recomeço, de uma restauração. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Com ele já estamos seguros. Como quem diz, o Senhor ouviu a minha oração e as coisas já começaram a mudar. As diferenças já começamos a perceber, a mudança que acontece quando se chega à presença de Deus e se deposita diante do Senhor e expressa nele a firme confiança e a esperança de que de Deus virá uma resposta, uma solução, um livramento, uma vitória, uma ajuda, um escape. Esta era a condição do salmista. Começou tão triste, tão amargurado, mas termina regozijante, alegre, feliz, confortado, abençoado pelo Senhor, porque na presença de Deus, coisas maravilhosas acontecem. Aconteceu com o salmista. E agora, olhando de relance por este salmo, como vemos o aspecto de Deus neste salmo? Pelo menos aqui encontramos
na linguagem do salmista, 7 aspectos que podemos ver Deus na nossa vida. Como podemos ver Deus neste salmo? O que Ele é para mim? O que Ele é para você? O que Ele é para nós? Em primeiro lugar, no verso 1, nós vemos aqui, quando ele diz, faze-me justiça, nós vemos aqui que Deus, Ele é o nosso juiz. Ele é o meu juiz. Ele é o teu juiz. Ele é o nosso juiz. Então é um Deus que julga, mas é um Deus que julga com justiça. Não é um Deus parcial. Não é um Deus tendencioso. É um Deus justo e poderoso. E o julgamento de Deus é certo, é justo. E o salmista diz, faze-me justiça, ó Deus. Ele estava encontrando Deus aqui como o seu juiz. Que ele seja o meu juiz, que ele seja o teu juiz. No verso 2, quando ele diz, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Ele encontra aqui Deus como a sua força. No momento que ele estava praticamente derrotado, mas clamando a Deus, Deus se mostra como fortaleza, como a força. Deus foi a força do salmista. Ele é, em segundo lugar aqui, a minha força. Ele é também a tua força. Confia nele. Ele sempre vem como nossa força e fortaleza. No momento quando parece que tudo está perdido, Deus se apresenta como a nossa força. Terceiro lugar, encontramos aqui no verso 3. Quando ele faz um pedido a Deus, ele diz, envia a tua luz. Aqui Deus é a luz do salmista. Ele é a minha luz. Ele é a tua luz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, disse o salmista. A quem temerei? Então ele diz, envia a tua luz. Para momentos de escuridão, Deus apresenta-se como sendo a nossa luz. Em terceiro lugar, não somente a luz ele pede, mas diz, envia a tua luz e a tua verdade. Deus também, o salmista o encontrou como sendo a sua verdade. Ele é a minha verdade. Ele é a tua verdade. Deus é verdadeiro. O Deus vivo e verdadeiro. O próprio Jesus disse, para que te conheça a ti, Deus único e verdadeiro. Então o salmista viu aqui Deus como a sua verdade em quarto lugar. E aqui ele diz, envie-me a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santuário. Ele encontrou aqui Deus também como aquele que guia. Deus é o guia fiel do seu povo. O salmista o encontrou como guia para levá-lo novamente ao santuário, para levá-lo ao santo monte, aos tabernáculos, e de lá abrir-lhe a oportunidade para que ele fosse ao altar de Deus. Então observe como o salmista podia encontrar Deus nesta sua oração. E que eu e você também possamos encontrar Ele como o nosso guia.
E quando ele chega ao santuário e ele vai ao altar de Deus, ele diz: do Deus que é a minha grande alegria. Deus é o meu gozo, a minha alegria, a minha satisfação. Foi isso que o salmista disse aqui. Ao Deus que é a minha grande alegria, e com harpas te louvarei. Este é o Deus que está atento à oração do seu povo. E quando ele começa a mostrar-se em meio à oração, a vida começa a gigantar-se na comunhão com Deus, e a presença de Deus, a alegria de Deus para o nosso coração, ela começa a nos encher. E nós já começamos a esquecer do problema com que chegamos, a dificuldade, o aperto, a perseguição, a impiedade, a injustiça, os homens fraudulentos. E agora estamos na presença de Deus. Olha o que uma oração pode fazer na vida do salvo: colocá-lo na presença de Deus. E no versículo 5, ele diz-nos aqui: por que estás abatido, a minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus. Ele vê aqui Deus como a sua esperança. Esperança que não decepciona. Esperança que revigora a alegria, fortalece a fé, aumenta a expectativa, a nossa esperança em Deus. O salmista o viu como sendo a sua esperança. Espera em Deus, minha alma, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Sétimo lugar, o sétimo aspecto, o salmista encontrou Deus como a sua esperança. Então, que nós possamos aprender desta oração pequena, na verdade, mas muito profunda, e com palavras que nos levam a identificar como podemos ver Deus nesta oração. Como ela começa, como ela termina. Ele começa pedindo justiça e termina aconselhando a alma a ter esperança em Deus. Veja o movimento que um tempo de oração, de comunhão com Deus pode fazer na vida da pessoa. Muda a visão, muda o pensamento, muda a linguagem, muda o coração, muda a posição, muda o jeito de enxergar Deus das coisas. Era assim que o salmista estava atravessando, mas de um momento para o outro, tudo mudou-se para melhor. Tudo se transformou. Aquela situação que ele se considerava como que rejeitado, abandonado, vestindo luto, como se já estivesse antevendo a sua morte, agora ele diz: alma, não vamos morrer, espera no Senhor, nós ainda vamos voltar a louvá-lo com alegria e com esperança. Uma oração muda várias situações na nossa vida. Então, para gravarmos e não esquecer a riqueza desta oração que contém este Salmo 43, ela é tão profunda que nós precisamos sintetizar para não esquecer como identificá-lo nesta oração. Então, no verso 1, nós identificamos a Deus no primeiro aspecto como sendo juiz. Ele é
o meu juiz. No verso 2, nós identificamos, ele é a minha força. No verso 3, ele é a minha luz. No verso 3 ainda, ele é a minha verdade. Neste mesmo verso, ele é o meu guia, aquele que me conduz. No verso 4, ele é o meu gozo, a alegria de estar no altar de Deus. E no verso 5, ele é a minha esperança. Então, de um pedido de justiça sobre uma causa difícil, o salmista terminou com esperança renovada, com a comunhão restaurada, com a oportunidade dos privilégios do santuário e da presença de Deus restaurados sobre a sua vida. Eu não sei como você pode estar neste momento, mas quem sabe esteja vivenciando a mesma situação do salmista, diante de um problema, de uma dificuldade, de uma ameaça, de uma perseguição, de prejuízos à vista. Mas aproprie-se desta oração, siga por este caminho, clame a Deus, ele se mostrará presente e o conduzirá passo a passo. E você terá experiências vivas com Deus que marcarão para sempre a sua vida. Guardemos estas lições em nosso coração e glorifiquemos a Deus por nos ensinar preciosas lições que estão intercaladas nestes versos. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.